Olá galera, aqui é Gabriel Gonçalves e fica tranquilo, o podcast já vai começar. Mas antes eu tenho um recado. É um prazer imenso anunciar a primeira patrocinadora do podcast Gabriel Gonçalves Live. A empresa NetVip Telecom. Ela é uma empresa de serviços de internet por fibra ótica que atende a região do vetor norte de Belo Horizonte. Então se você mora em alguma dessas regiões, pense em trocar para a NetVip porque é a internet de melhor qualidade aqui da região, além de ser fibra ótica e ter os melhores preços. Eu uso a NetVip, sou cliente deles e para mim é um imenso prazer ser patrocinado por eles. Inclusive é a internet que eu uso para fazer essas transmissões ao vivo. Então se você quiser entrar em contato com a NetVip Telecom, entre no site deles, netvip.com.br. Repetindo, netvip.com.br. Bora ao podcast. Olá a todos, seja bem-vindo para mais um episódio do podcast Gabriel Gonçalves Live. E hoje com a presença ilustre da doutora Rose, que é médica e fundadora da ONG Anjo San. Muito obrigado pela presença, Rose. Obrigada a você, Gabriel, pelo convite. É uma presença tão grande aqui para o podcast, porque o professor Alexandre que te indicou, e foi muito interessante ele contando um pouco da sua história, e eu quero compartilhar com as pessoas a sua história de superação, e tudo que envolveu esse processo. Então, estou muito feliz de ter aqui de novo. Muito obrigado. Obrigada a você. Eu também estou muito contente pela oportunidade, né? Porque falar da minha trajetória, da trajetória da minha família e da ONG é um prazer enorme. Antes da gente entrar nessa história, vamos dar um passo para trás. Você é médica. Por que você escolheu medicina? Na verdade, assim, eu desde criança, com 10 anos de idade, eu fui criada mais com a minha avó, então com 10 anos de idade, a minha avó já tinha um problema cardíaco, então eu ia muito no médico com ela, e aí eu falei com ela assim, vó, quero ser médica, então eu não quero ser outra coisa. Aí ela falou Você tinha quantos anos? Eu tinha 10 anos. Aí ela falou, você quer ser médica mesmo? Eu falei, quero. E aí a minha avó, a partir disso, eu estava na 5ª série, até eu terminar o ensino fundamental, a minha avó começou a me preparar, porque ela tomava lição. Eu tinha que estar com tudo na ponta da língua para poder. Ela falou, não, o médico tem que estudar muito, então você vai aprender a estudar. E aí foi assim, eu devo isso tudo muito à minha avó, né, também, que ela incentivou, né, e colocou ali as condições, né? Você tem que ler muito, tem que estudar, tem que estar com tudo na ponta da língua. E foi assim. Conversando um pouco com meus amigos ultimamente, principalmente aqueles que escolheram medicina, eu vejo que tem dois lados. Eu não sei se você enxerga isso com seus amigos médicos. Tem os lados das pessoas que escolhem porque aquilo é o que está em chamas dentro dela, né? Precisa daquilo. Tiveram alguma experiência com médico na infância ou alguma coisa do tipo. E tem algumas pessoas que escolhem a profissão apenas pelo financeiro. Você enxerga isso nos médicos hoje? Infelizmente tem, assim, porque hoje em dia não tem como a gente não pensar na parte financeira, né? Não é que todo médico é rico, isso é um mito, né? Não é verdade, mas, assim, é uma profissão que ainda tem um campo de trabalho muito bom, né? Então as pessoas, eu acredito que pensam muito nos dois lados, porque também tem que ter vocação. Tem que ter. Né? Senão, e é uma profissão tão difícil, né? É um sacerdócio. E como que foi esse processo? E agora a gente entra na história de fato, né? Como que foi esse processo de você estar dos dois lados da medicina, né? Conta pra gente um pouco dessa história. Até então, eu só participava mesmo como médica da vida das pessoas, né? Na minha trajetória, eu sou médica de família e comunidade, então sempre trabalhei muito próximo ao ser humano mesmo, as suas dificuldades e tudo mais. Então, eu sempre tive esse lado humano, né? Depois eu fiz geriatria, então, assim, trabalhado com idoso frágil. Então, já tinha um lado humano que eu gostava muito de trabalhar e era por isso que eu gostava. Mas quando passei para o outro lado, né, quando você passa a ser paciente, a situação é completamente diferente. Então, eu me deparei com muitas dificuldades que eu não imaginei que eu teria. Né, dificuldade no diagnóstico do meu filho, demorou bastante. Passar por vários médicos, passar pelo médico atencioso, passar pelo médico também que não te dá bola, né, que não fala nada, aquele que o povo reclama assim, né, você foi no médico, ele não falou nada, então eu passei por isso. E aí quando você passa a entender um outro lado que antes não existia em você, né, que é o lado do paciente, o lado daquele que está necessitando de ajuda.
né? Você é a fundadora da ONG Anjo Sam, Isso. que é em homenagem ao Samuel, né? Isso. O Samuel é seu filho, ele com 7 anos foi diagnosticado com câncer, não foi isso? Isso foi. Como que foi receber esse diagnóstico? Foi terrível. Ele tinha um tumor, a gente percebia e a gente fez uma peregrinação em vários médicos, e não dava o diagnóstico, e fazia exame, fazia outro exame, até que um dia a gente foi, eu já não sabia mais o que fazer, né? E eu pedi uma ajuda a uma amiga minha, falei, me indica alguém que pode me ajudar. E ela indicou um cirurgião pediátrico, a gente foi nele, e ele olhou o Samuel e falou assim, olha, Rose, eu prefiro levar ele para o Hospital das Clínicas. E aí ele levou, né, o doutor Leonardo Machado, uma gracinha de pessoa, que não me conhecia, mas me tratou como uma velha amiga, tanto a mim como a minha família. E aí levou o caso para lá. E nesse meio tempo, a gente foi fazendo a biópsia, que antes não tinha. Então, até então, a gente achava que o nódulo era benigno, não era um câncer, mas que era um tumor benigno, que os exames mostravam isso. Aí até que a gente chegou no Hospital das Clínicas, o cirurgião falou assim, olha, precisa biopsiar para a gente saber o que a gente vai operar. E aí fez a biópsia, eu abri o resultado em casa e foi assim, meu chão saiu. Porque como médica, você entende, né? Você sabe o que é aquilo. Então, para mim, aquilo foi a pior notícia da minha vida, né? Eu achei que ia ser a pior, né? E aí eu falei, meu Deus, o que vai acontecer com meu filho, né? E aí a gente foi, marcou a cirurgia no Hospital das Clínicas mesmo, e nós fomos, assim, agraciados com um médico muito atencioso, porque nessa hora, Gabriel, a gente está muito fragilizado. Sem dúvida. A gente está muito precisando de ajuda, né? Nos ajude, nos socorra. E a gente teve esse acolhimento no Hospital das Clínicas. Eu quero aqui agradecer, assim, publicamente, sabe? O doutor Edson Samecima. Ele, hoje eu acho que ele está aposentado, mas ele foi de uma sensibilidade, chamou a mim, meu marido, sentou com a gente, conversou, explicou tudo que podia acontecer. E no final ele deu aquilo que a gente queria ouvir. Ele falou assim, eu não vou perder o seu filho, fiquem tranquilos. Porque era isso que a gente precisava. É muito né? importante que todo esse processo seja bem humanizado, né? Exatamente. Que às vezes alguns médicos, enfim, no dia a dia, na correria, perdem isso, né? O contato humano. Exatamente. A comunicação da notícia ruim, né? E como você vai dar essa notícia, mas também o acolhimento que eles tiveram com a gente, isso fez toda a diferença na nossa vida. Porque até então a gente estava morrendo de medo. Falei, meu Deus, é uma cirurgia muito grande. Fígado sangra muito, meu filho pode morrer. Né? Então, assim, e ele falar isso, nessa hora a gente entregou o Samuel. Eu falei, não, então a gente confia em você, tá aí, cuida dele. E aí Samuel operou com ele, né? Foram 4h30 de cirurgia, e Samuel não precisou de transfusão de sangue, não precisou de praticamente nada, porque ele foi muito bem, a cirurgia foi muito bem feita. E a gente ficou, era uma programação de 15 dias de internação, a gente ficou internado 1 semana, porque Samuel se recuperou super bem. E aí o doutor Edson falou, Rose, Samuel está dando prejuízo aqui já, a gente vai mandar ele para casa porque ele está ótimo. E a partir daí a gente começou o controle, né, de doença, 3 em 3 meses, fazendo todos os exames e tal. E Samuel passou o tempo todo muito bem, né? Ele, graças a Deus, assim, ele pôde viver, né? Então ele pôde brincar, correr, jogar futebol, que era a paixão dele, né? E assim, o que nos ajuda muito é saber que ele teve uma infância que ele pôde aproveitar o que ele gostava, né? A gente pôde dar essa liberdade ao nosso filho. Isso foi primordial, assim, né? Mas a gente não tinha noção de que a vida dele seria curta. Sim. Foi quanto tempo depois da cirurgia? Aí ele operou em 2012, ele ia ter alta em 2018, né? 5 anos depois. E quando foi em janeiro de 2017, quando foi em janeiro de 2017, o Samuel começou a ter os mesmos sintomas. Vômitos, perda de peso. E aí a gente já desconfiou, falei, meu Deus, a doença voltou. Só que quando a gente fez os exames, a doença voltou muito agressiva. Ela voltou nos 2 pulmões, ela voltou no tórax. E assim, surpreendeu aos médicos, né? Ao próprio médico que acompanhava ele e a todos os outros depois que a gente teve contato.
porque não era esperado aquela forma de apresentação da doença. Né? Então, assim, foi uma coisa que pegou a gente de surpresa. Né? Nesse meio tempo, a gente estava conversando sobre o outro lado, né? Como médico, eu estava do outro lado, eu já estava assim, a gente muda mais ainda o nosso jeito de agir. Né? A gente passa a pensar mais no doente e não na doença. Né? Porque a doença não é o fim. O doente, a necessidade é dele. Né? Então, a partir dali, eu comecei a mudar muito minha postura como médica também, sabe? A gente que é médico de família, quem é médico vai saber, às vezes a gente está ali, aquele paciente, aquela doninha que vai toda semana, que necessita ficar conversando, que necessita de atenção, a gente passa a dar realmente atenção, porque as pessoas precisam. Né? Hoje em dia, e quando a gente passa pelo outro lado, a gente vê que não é à toa, realmente a gente precisa de carinho. Quando a gente é o doente, a gente precisa de amor, né? E a partir disso, assim, a minha visão foi mudando muito em relação ao próximo. O que é necessário, né? Exatamente. A não julgar a necessidade do outro, mas acolher. Né? E isso é uma mudança muito grande de pensamento, de paradigma, porque você passa a ser aquele médico que olha a doença e tenta tratar ela, então, mas você não está vendo o doente. Né? Você está olhando só para os sintomas, para a doença em si, não está... olhando outras coisas que também fazem parte, permeiam a situação. Né? Então, assim, a carência, a necessidade emocional, a necessidade social, financeira. Lógico que a gente não pode fazer muita coisa por esse lado, mas a gente pode estar ali ouvindo, sendo solidário. Né? Então, isso foi uma coisa que já me mudou muito nesses 5 anos que a gente ficou fazendo o controle. Quando a doença voltou, o choque foi maior, porque ali eu sabia, metástase, meu Deus, e agora? Né? A gente já entrou em desespero mesmo. E aí, muita controvérsia no tratamento. Infelizmente, era um câncer que não tinha muitas novidades, não era muito bem pesquisado, era um câncer raro, um hepatocarcinoma fibrolamelar. Não era comum em criança, não era comum aquela apresentação. Né? Então, assim, aí a partir daí a gente começou, o que a gente vai fazer? E a gente discutia com os pediatras, com os oncopediatras, o que a gente vai fazer? Tem que ter tratamento, tem que ter alguma coisa. Foi aí que a gente decidiu ir para São Paulo, né? E a gente conseguiu, com muito, graças a Deus, que Deus vai colocando pessoas, né, no caminho que vai ajudando. Então a gente consultou com um médico de lá, particular, porque não tinha como entrar no hospital, e aí a partir daí a gente foi criando vínculos, né? E a gente conseguiu entrar no AC Camargo, que é um hospital de referência em câncer infantil, e fomos muito bem acolhidos, né? Quero agradecer aqui também a doutora Viviane Sonalho, o doutor Milton Barros, que foram pessoas maravilhosas, assim, no tratamento do SAM, no acompanhamento, e criaram um vínculo de amizade muito grande com a gente. A doutora Letícia Soares, que é uma gracinha de pessoa, até hoje são nossos amigos, né? E a partir daí a doutora Viviane falou assim, Rose, tem tratamento para o Samuel, vamos tentar. Não é fácil, a doença é grave, em nenhum momento a gente foi enganado, né? A gente sabia que a doença era muito grave, que o risco de morte era iminente, a gente tinha essa noção, Sim. Mas a gente tinha esperança. Então, assim, no câncer, hoje quando me perguntam assim, nossa, Rose, como que faço? Minha mãe está com câncer, meu pai está com câncer. Eu falo, gente, câncer é fé e esperança. O que vai acontecer no desfecho final é o desfecho final. Mas enquanto você está passando pelo processo, fé, e não estou falando de religião, né? Estou falando de fé e esperança, é importante. E foi isso que sustentou a vida do Sam nesse ano todo de tratamento. Foi exatamente 1 ano, né? E a gente foi para São Paulo, ficamos lá no AC Camargo, ele internava, fazia quimioterapia. E nesse ano, mesmo sem a gente ter aquela conotação de meu filho vai morrer, então vou deixar ele fazer, não. A gente fazia coisas com ele que ele gostava. Então a gente passou a andar de bicicleta no Ibirapuera. A gente ia 3 vezes por semana andar de bicicleta, ele adorava. Né, sentar na grama, no parque. Então, foi coisas que o Samuel pôde fazer e a gente sabe que aquilo ajudou ele. Né? A gente andou na Avenida Paulista, ia no domingo lá, então ele gostava disso.
né? E ele era youtuber. O sonho dele era ser famoso como youtuber. E ele foi gravando os vídeos dele. Então, ele foi levando uma vida normal, apesar da quimioterapia, dos exames, do tempo que ficava internado. Ele pôde levar uma vida normal. O que é essencial para qualquer paciente de câncer, Sim. Principalmente crianças. Sim, né? exatamente. E você vai ver por que a gente está pensando, a ONG Anjo-San chegou nisso, né? Então, foi um ano assim, muito intenso que a gente passou. E nesse ano que a gente passou muito ruim, assim, mas foi intenso e foi bom, porque o Samuel pôde aproveitar a vida, sabe? Ele foi pro show do Whindersson Nunes, que ele era fanzaço, ele encontrou um famoso na Avenida Paulista, tirou foto, então são coisas assim que ele foi fazendo que a gente via que ele ficava feliz, né? E aí a gente fez esse tratamento, fez a quimioterapia, estacionou a doença, parou um pouquinho a quimioterapia, 3 meses depois a doença voltou a crescer, né? Aí ele teve um derrame pleural, que era uma complicação, e aí a gente já estava aqui em Belo Horizonte de novo, e aí foi outra parte de tratamento, né? E isso já foi no mês de setembro, isso morreu dia 13 de janeiro de 2018. Então foi um outro processo, Sim. né? Eu fui mãe de UTI, que eu não sabia o que era, né? Eu já tinha ouvido falar, as mães de UTI, eu não entendia o que era. São mães que ficam enclausuradas ali com seu filho, né? E a gente ficou 17 dias internado. E eu pude ali, assim, durante esse tempo, a cumplicidade da gente aumentou muito, né? Sim, sem dúvida. Uma das coisas que eu acho mais belas no ser humano é a nossa capacidade de fazer de uma experiência ruim, algo transformador, algo novo e algo que possa gerar mais impacto. Sim. E você é a fundadora da ONG Anjo-San. Isso. Qual que é a ideia da ONG? Qual que é o objetivo? Então, olha só como é interessante. O Sam, ele estudava numa escola particular e até então a gente tinha ajuda da família, né? Porque quando você para tudo, você para a sua vida, você para de trabalhar, né? Então você diminui a sua renda. Médico tem isso, né? Se não trabalhar, não ganha. Eu era concursada da prefeitura, então isso me deu um alento, né? A gente conseguiu manter as contas. Mas e o extra? E aquilo que a gente precisava a mais, né? Então a gente tinha um plano de saúde, conseguiu cobrir uma parte do tratamento dele e tal. E as mães da turma do Samuel, quando souberam, elas se mobilizaram sem que a gente pedisse, sem nos conhecer. Elas mobilizaram entre si e começaram a fazer um bazar. A primeira coisa que elas fizeram foi um bazar. Vamos fazer um bazar em prol do tratamento de Samuel. E até então eu falava, meu Deus, que coisa, elas nem conhecem a gente, né? E nas Olimpíadas da escola, que o Sam queria tanto participar, os coleguinhas fizeram uma homenagem a ele. Fizeram uma faixa, Força Sam, somos todos Sam e tal. E isso, Samuel se sentia muito amado. Isso fez uma diferença enorme, sabe? Dele aguentar aquilo ali. Então ele se sentiu acolhido, se sentiu amado. E aí começou essa história. Aí a mãe fez o primeiro bazar, me ligaram. Aí eu fui lá conhecer o bazar, recebi muitos abraços. Todas as mães solidárias com a gente. Então, assim, foi uma coisa assim, mágica, sabe? E aí elas começaram a entregar o dinheiro daquele primeiro bazar, fizeram outro bazar. Eu sei que fizeram 3 bazares. E uma outra mãe, que também não conhecia a gente, fez uma rifa grande e ela vendeu praticamente sozinha todas as rifas e entregou o dinheiro para a gente. E aí isso encorajou a gente. Nesse tempo, Gabriel, a gente procurava coisa na internet, artigo científico, tratamento, o que tem de novo no câncer, né? Tentando achar alguma solução. E aí a gente pensou assim, nossa, vamos tentar imunoterapia, quem sabe? Só que nada era comum, nada era estudado nesse tipo de câncer do Sam. Então a gente teve que começar a cutucar mesmo os oncopediatras, pelo amor de Deus. Aí teve uma hora que eu liguei para o Dr. Milton Barros, falei, ele é onco de adulto. Eu falei, Milton, pelo amor de Deus, meu filho, eu sei que ele vai morrer, mas eu quero tentar tudo. Eu não vou ter sossego se eu não tentar tudo. E aí o Milton falou, Rose, vem para cá e vamos iniciar um tratamento no Sam.
vamos iniciar a imunoterapia. E aí a gente arrumou tudo e fomos. Foi antes do Natal. E aí o Sam fez a primeira dose, ele teve uma melhora, fez a segunda dose, era de 15 em 15 dias, cada dose era R$7.000, que o plano não cobria. Não tinha artigo científico que comprovasse aquele tratamento. Como que a gente ia pedir para o plano? Porque se pedir para o plano de saúde, você tem que embasar, né, que aquilo é um tratamento. Não tinha. Então a gente estava assim, tentando, jogando todas as cartas. E a gente pôde fazer isso por causa dessas mães. Porque a gente não tinha condição financeira para arcar com um valor tão alto. E essas mães nos proporcionaram isso. Infelizmente, o Sam conseguiu a segunda dose e entre a segunda e a terceira ele não suportou e faleceu, né? E quando eu falei antes da fé e da esperança, é importante isso, porque a gente só teve realmente noção que o Sam ia embora no dia dele ir embora. Sabe? O pessoal do AC Camargo assim, foi muito, muito humano com a gente. Ele pediu assim, mãe, eu não quero internar. A doutora Viviane falou, Sam, a gente não vai te internar. A gente vai fazer do jeito que você quiser. E no dia dele falecer, aí ele falou comigo, hoje eu quero internar. Então, assim, foi a integração entre equipe médica e família era tão grande que tudo foi feito assim em prol do bem-estar do Sam, né? Então foi tudo muito, aconteceu muito do que ele quis. E aí no dia 13 de janeiro o Sam faleceu e a gente voltou para casa, né? Fizemos o velório e tal. E a mãe que começou tudo me procurou. E a gente já tinha assim um desejo de fazer alguma coisa, né? Desde quando o Sam operou a gente pensava, só que a gente não chegava até, né? Foi vivendo a vida. Sim. Mas a gente tinha um desejo, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente não pode passar por isso e não fazer nada. E não aprender nada, né? Porque é um aprendizado, sabe? Quando as pessoas falam que o sofrimento faz a gente crescer, é a mais pura verdade. A gente cresce muito mais com o sofrimento do que com que tudo dá certo, né? Então foi um aprendizado muito grande, foi tudo muito intenso. E aí essa mãe me procurou e falou, Rose, eu não queria parar, eu quero continuar. E aí aquilo ficou no meu coração, né, do meu marido, minha filha, a gente começou a pensar, poxa, a gente passou por isso, então a gente tem que fazer alguma coisa. E aí foi quando surgiu a ideia da casa de apoio, a criança com câncer, né? Em Contagem, que é a cidade onde a gente mora, não tem casa de apoio. Em BH tem bastante. Algumas, inclusive, a gente são exemplos para a gente, né? E aí a gente pensou, conversei com a gente marcou uma reunião com essas mães na nossa casa. E interessante, Gabriel, que nenhuma delas eram nossas amigas. Assim, ninguém. São pessoas que foram pela história do Sam. Então, eu falo, por isso que no dia do enterro do meu filho, eu falei, gente, nós somos pais de anjo, irmã de anjo, porque o Sam proporcionou coisas muito lindas, assim. A união da minha família, porque a gente é de Alagoas, eu e meu marido, né, de Maceió, toda a nossa família lá, a minha mãe em São Paulo, né, o meu marido tinha uma prima que era médica no AC Camargo, também nos ajudou, e a gente era bem distante, então houve uma aproximação da família muito grande, porque nessas horas quem está com a gente mesmo é família, né? E essas novas amizades. E essas mães que ajudaram no processo. Incrível, assim, como elas atenderam ao meu chamado, né? A gente marcou uma reunião, elas vieram na reunião na nossa casa e a gente começou a idealizar a ONG, né? Não, nós temos que continuar. Então, a princípio, a gente pensou, não, vamos fazer um grupo assistencial. Então, a princípio, nós vamos ajudar crianças que estão doentes, né? Vamos ajudar em suprimentos alimentares e vestimenta, coisas básicas. E a gente foi trabalhando nisso. Fizemos mais um bazar em prol disso. E aí começamos, né? Aí veio a ideia da casa de apoio. Eu falei, não, gente, eu quero montar uma casa de apoio à criança com câncer. Eu quero um lugar onde a criança vá durante esse tratamento que é tão doloroso, mas que ela vá sentir em casa, numa casa confortável, uma alimentação boa, né, que ela tenha lazer, que ela tenha todo o suporte. E aí elas toparam junto com a gente, né? Então vamos embora.
né? E aí a gente começou. Fizemos a primeira reunião da ONG no dia 21 de maio do ano passado. Elegemos a diretoria e assim a gente começou, fazendo festas, né? E a gente fez a primeira festa da ONG Anjo San e foi um sucesso, né? E aí depois a gente fez outro bazar, fizemos um bingo, que foi um sucesso, todo mundo mineiro adora bingo, né? Então foi um sucesso. E a gente, nesse tempo, eu comecei a sentir uma angústia. Falei, a gente está juntando, nós vamos juntar dinheiro para comprar essa casa. Porque eu não quero montar uma coisa onde eu vá alugar e eu vá começar tendo que arcar, porque é caro. Sim. E depois a gente passar necessidade. Não quero. Eu quero estar com a casa montada, com 6 meses a 1 ano de suprimento, de necessidade das crianças montado, tudo certo. Isso é um investimento a muito longo prazo, né, pelo que a gente estava arrecadando. E aí, no final do ano, eu estou fazendo um curso de pós-graduação em cuidados paliativos. Né? Tudo isso depois da doença do Sam, depois da morte do Sam. Então, eu comecei a me interessar pelos cuidados paliativos. Porque até então a gente pensava, chegou em cuidados paliativos, não tem mais nada a fazer. Tem muito a fazer. Eu passei por isso. Sabe? O pessoal do AC Camargo, de cuidados paliativos, nos deixaram assim, muito confortáveis num momento de muita dor. Era muito apoio que a gente teve, sabe? De médico, de enfermeiro, o olhar solidário. A gente teve isso. Então, eu comecei a querer estudar melhor. E aí, hoje eu termino agora em setembro. E eu pensei assim, não, peraí, então eu quero fazer mais. Se a gente for ficar esperando chegar a essa casa, eu não sei quanto tempo vai ser. E aí, no segundo encontro dessa turma de cuidados paliativos, eu lembrei da Alessandra, que é uma psicóloga que faz o curso junto comigo, e ela é psicóloga do HC, do Hospital das Clínicas. E aí, conversando com ela, eu falei, Alessandra, eu estou numa angústia muito grande, porque eu não quero só ficar fazendo evento, eu quero ver alguma coisa acontecer. Aí ela pensou, Rose, olha, a gente no Hospital das Clínicas tem tanta criança carente, né, que trata, por que vocês não começam lá, fazendo alguma coisa por elas? Eu falei, ótimo, é tudo que eu quero. E aí começou a nossa parceria com o Hospital das Clínicas. Você falou uma coisa muito interessante, que você comentou que o sofrimento é o que faz a gente crescer muito mais. O que você aprendeu em todo esse processo que mudou a sua perspectiva, a sua visão? Uma das coisas que a gente mais aprende é que a morte está próxima de qualquer pessoa. Ela é real. Porque a gente tem um tabu de falar de morte, não. Sim. Deus me livre, falar de morte está atraindo. Você imagina, nunca, na minha casa mesmo, eu como médica, meu marido, plano funerário? Não, Deus me livre. Plano funerário, você fazer um plano funerário, você está chamando a morte. Né? Então, a gente tem essas coisas, essas crenças assim, né, que limitam a vida da gente. E a partir daí eu comecei a pensar, meu Deus, a morte está aí para todo mundo. Meu filho tinha 13 anos, toda uma vida, um desejo de viver enorme. Mas chegou o fim para ele aqui, nesse plano, né? E aí, isso foi uma das coisas que mais impactou nessa segunda etapa. Né? Porque na primeira etapa foi a questão do doente, da carência, da necessidade, né? Do doente chegar para o médico e querer um apoio. Né? E é muito isso mesmo, de você passar por esse processo da vida da gente, né? Com a maior quantidade de felicidades, de momentos memoráveis. Exatamente. Muda muito a perspectiva. Exatamente. Né? Os momentos, você falou certo, os momentos são importantíssimos. Então, o que a gente fez com ele no Ibirapuera, andar de bicicleta, ele mesmo com aquela doença no pulmão, ele andava de bicicleta, ele respirava bem, ele respirava ar puro, né? Você fazer coisas que ele queria, sonhos, né? O show do Whindersson Nunes para ele foi o máximo, assim, sabe? Então, assim, a gente foi podendo proporcionar ao Samuel momentos de muita alegria no final de vida dele, né? Você vê, na véspera da morte dele, a gente foi pro cinema. Então, assim, e a gente ia para um cinema em São Paulo, aqui tem eu acho, não sei, mas lá chama Cinema VIP, que você deita a cadeira, vem gente servir, então isso para o Samuel era o máximo. Ele falava, mãe, isso aqui é muito legal e tal, né? Então a gente pôde fazer isso, coisa simples, mas que deixou ele feliz.
né? E é nessa mudança de pensamento que a gente começa a pensar que a gente tem que a morte e a vida, elas são muito próximas. E a gente tem que viver da melhor forma que a gente conseguir, né? E é muito difícil, eu imagino, eu falo por mim, é muito difícil você viver isso no dia a dia se você não enfrenta alguma barreira, né? Exatamente. Depois que você enfrenta esse tipo de barreira, que você lida com a morte ou algo do tipo, a sua perspectiva muda do que é a sua hierarquia, né? O que é importante para você. Isso, o que é importante. Exato. Exatamente. O que tem valor de verdade, né? O que tem valor? Dinheiro tem valor? Nessa hora o dinheiro ajudou? Ajudou. Meu filho fez as 2 sessões, podia ter feito mais, podia ter dado certo, né? Mas nessa hora a gente valoriza muito além do material mesmo, né? São os pequenos momentos, as pequenas alegrias, os sorrisos, né? E a gente começa a ver a vida com outro ângulo, né? Então, peraí, vamos viver da melhor forma que a gente conseguir, né? Vamos fazer o bem, vamos mudar, né? Vamos parar de valorizar coisa pequena ou de brigar por coisa que não vale a pena, né? Então a vida ela torna muito mais preciosa porque a gente conheceu a morte, sabe? É uma coisa assim meio, né? Como assim a morte? Parece né? que uma coisa não combina com a outra. Não combina, mas... são tão opostas, mas não são. Elas estão ali próximas uma da outra, né? E a gente falar de vida e morte é isso. Peraí, eu não quero morrer. Ah, ótimo. Mas se morrer, né? E como morrer? E é a única certeza que É a nós única temos, né? certeza. Então, assim, o Sam, ele pôde ir do jeito que ele queria. Ele internou no dia que ele pediu. Ele não sentiu, não sofreu a consciência da morte. Ele não teve isso, porque ele foi acolhido pelos cuidados paliativos, foi feita sedação para que ele não enfrentasse aquele momento. E o tempo inteiro a gente estava ali do lado dele. Eu, meu marido, minha filha, minha mãe, minhas irmãs foram. E a gente pôde estar ali naquele momento com ele. Muito doloroso, extremamente doloroso. Mas extremamente necessário, sabe? Hoje, eu dou plantão em UPA e tal, e às vezes vão aqueles idosinhos, né, já em estágio terminal, ou pacientes com câncer em estágio terminal, e a gente tenta mostrar para a família que aquele momento é importante a família junto, né? Então você morrer num lugar sozinho, não, sabe? Antigamente as pessoas morriam em casa, com a família ao redor, né? Isso era menos assim esdrúxulo, né? Nossa, vai morrer em casa. Não, mas está ali, a família está junto. A gente está com a mão dada, a gente está beijando, está abraçando, está cantando, né? Está orando, né? Então são coisas que é importante. E hoje é meio tabu isso, né? Assim, por incrível que pareça. Assim. Eu lembro muito, a minha avó contava muito isso, assim, de velar. Eu lembro dos meus bisavós morrendo em casa. Era natural, né? Então, assim, quando a gente se depara com a doença que vai levar à morte, né? E são muitas, é isso que tem que ser pensado. Como eu quero morrer? Sim. Então, isso foi uma das coisas que eu aprendi muito, né? Como que eu quero que seja essa hora? Né? Como que eu quero que chegue essa hora para mim? Então, o Samuel, com 13 anos, ele pôde escolher a forma da trajetória final dele. Em nenhum momento eu escondia dele, porque o Samuel era incrível, assim. Ele conhecia o meu olhar. Então, quando o médico deu a notícia que era metástase, ele estava encostado em mim, eu falando com o médico no telefone, aí ele olhou para mim e falou: seu batimento do coração mudou. Fala o que foi. E eu não consegui esconder dele. Né? E hoje as pessoas pensam muito em esconder diagnóstico, né? Não esconde. Minha mãe não pode saber que ela tem câncer. Como que a gente vai enfrentar se não souber o que é? E às vezes as crianças têm mais força do que Sim, e nos ensinam tanto. Samuel ensinou tanto. Porque ele passou por tudo com muita resiliência, muita. Samuel sorria, brincava,
sabe? Ele era muito divertido. Então, ele ensinou a gente coisas assim que a gente jamais imaginava que a gente ia aprender. Meu Deus, em vez de eu deprimir, né, passando por uma doença, por um momento tão ruim, eu vou deitar na cama e vou me acabar, porque não tem jeito. Não, a gente manteve a esperança. E isso foi ele fazia com a gente. Então, tudo ele queria saber. Qual que foi o maior aprendizado que ele proporcionou pra você e pra família? Foi justamente isso, manter a esperança. Uhum. O Samuel ensinou a gente isso. E outra coisa. E se ele podia, né? Ele que estava passando por tudo isso, Exatamente. podia sorrir, andar de bicicleta no Ibirapuera. Olha para você ver, Samuel, ele não sentia dor, ou se sentia, ele não queixava. Muito Ele, forte. a oncopediatra dele falava direto comigo, Rose, como que o Samuel não sente dor com um tumor deste tamanho? Eu falava, eu não sei explicar. Você tem ideia, no final, prescreveram morfina, né, tudo aquilo que é necessário. E ele melhorava com dipirona. Então, ele guiava o tratamento. Falava, filho, você está com dor? Mãe, estou com dor. O que é que você quer beber agora? Você quer tomar dipirona? Quer a morfina? Quer a codeína? Porque tem as intensidades da dor nele. Não, mãe, dipirona. E ele tomava dipirona. Tá bem? Tudo bem. Então, assim, ele ensinou isso pra gente, sabe? Que a dor não é o mais importante. O mais importante é como você enfrenta ela. Uhum. Então, o Samuel enfrentou de uma forma muito madura. Um menino de 12 anos, que na época ele descobriu, ele tinha 12, né? A metástase, e morreu com 13. Mas que maturidade do nosso filho. Sabe? Que coisa linda. Eu, Gabriel, como médica mesmo, não enfrentaria da mesma forma. Não, eu não sei, assim, a gente pensa, né? Porque, poxa, como que uma criança enfrentou dessa forma tão bonita, tão honrada? Então, e ele morreu com muita dignidade. Então, isso é o que nos ajudou e nos ensinou muito no final da vida dele. A dignidade com que ele passou pela doença. E é isso que a gente quer com a ONG Anjo-San, que a gente quer fazer para as crianças que passam por essa doença, passar com dignidade, com leveza, ajudar elas no momento de dor, sabe? Tá ali no momento de tristeza, né? Então tá junto dela. Essas mães, quando a gente visita no Hospital das Clínicas, e a gente fala assim, olha, nós estamos aqui para passar por isso junto de você. É um alívio, sabe? Porque a gente vê que ela assim, nossa, eu não estou só. Né? Às vezes uma mãe, a gente tem uma das mães que a gente cuida, a mãe do Carlos Daniel, ele tem leucemia, 2 aninhos, lindo de viver. E ela veio do interior, muito longe, sabe? Uma condição de vida muito difícil. E a gente vai lá, esse menininho, a gente não ajuda com nada financeiro. A gente ajuda visitando ele e a mãe. Uhum. E a mãe não fala nada. Para você ter ideia, até hoje eu não ouvi a voz dela direito, porque ela fala tão pouquinho. Mas a gente chega lá, pega a mão dela, abraça. E a gente vê que aí depois a assistente social dá o retorno. Rose, nossa, como a visita de vocês fez bem. Ela tá mais alegre. Olha para você ver, tão pouquinho, né? Você não gastou nada. Você tirou um pouco do seu tempo e foi lá fazer uma visita e dizer, olha, estou aqui. Porque nessa hora, a gente também passou por isso, Gabriel. Afastamento das pessoas. Eu acredito porque as pessoas têm medo. Eu não sei o que dizer, né? Eu não sei o que falar. E a gente, no processo de luto, a gente ficou muito só. Eu, meu marido, minha filha, porque a família toda longe, né? Lógico que, assim, estavam próximos durante a doença, estiveram com a gente. Mas depois era só a gente. E muita gente, assim, afastou da gente, com medo, porque não sabia o que falar. E a gente passou por isso até no enterro do Sam, que as pessoas vinham e não falavam nada, mas nos abraçavam. Ou falava assim, o meu marido falou uma coisa interessante, porque ele falava assim, nossa, hoje eu sei o que significa quando você diz meus pêsames. Porque parece que você, quando fala, é só uma palavra, né? É um clichê. Mas quando você está passando, você sente quando a pessoa fala, nossa, eu sinto meu pesar pela sua dor. Eu estou junto nessa dor. Quanta diferença, né? Então, hoje eu falo muito com as pessoas que perguntam para mim, gente, olha,
no momento da dor, estejam juntos com a pessoa. Não precisa falar, né? Não precisa. Às vezes o abraço, o contato já de diz dizer, tudo, né? Gabriel, só dizer assim, olha, tô aqui. Não sei o que dizer, mas eu tô aqui. Isso é importante. Então, queria deixar até isso mesmo, né? Se você conhece alguém que está passando pelo câncer, alguma família, ou que faleceu e que a pessoa está de luto, não afaste. Não tenha medo não precisa dizer nada. A sua presença vai mudar, vai ajudar, né? Então, isso é importante. Uhum. Eu tô aqui. Esse eu tô aqui, esse pegar na mão, é tudo. Uhum. Você tá falando da parte do... Tanto que quando a gente enfrenta a morte, quando a gente fica de cara com a morte, a nossa perspectiva muda. O que aconteceu nesse processo e como que você daria sentido para esse processo? Eu vou explicar. Tem um livro chamado Em Busca de Sentido, que é um livro lindo. Conheço. Que ele fala exatamente sobre isso, sobre em frente ao sofrimento, você conseguir dar um sentido e renovar tudo aquilo, né? E um sofrimento extremo, né? E sofrimento extremo. E o Samuel passou por isso, a família inteira passou por isso. Qual que é o sentido que você vê na passagem do Samuel na Terra? O que você acha que ele veio trazer pra gente? Então, no dia do enterro, assim, eu fiquei muito forte. As pessoas olhavam pra mim e falavam assim, nossa, ela tá em choque. Depois vai cair a ficha. Mas nesse dia eu falei, gente, eu sou mãe de anjo. Meu filho é um anjo. Porque ele veio, Gabriel, assim, eu não posso contar aqui com detalhes, porque não tem como, mas Samuel veio para a nossa vida de uma forma muito linda. Ele mudou a nossa vida. Mudou a mim, mudou o pai dele, mudou a irmã dele. De cada um ele mudou de uma forma. Samuel não passou por essa terra simplesmente sem mudar a vida de alguém. Tem um texto da doutora Letícia Soares que fala sobre ele, que eu falei, gente, como que a Letícia entendeu tão bem o Sam? Então, assim, todo mundo que teve contato de alguma forma com o Sam teve a vida transformada mesmo, por causa das atitudes dele, do jeito de ser dele. Você tem uma ideia, Samuel, ele na escola, tinha essa coleguinha fala muito, ela teve lá no enterro dele, que era uma paixãozinha dele, né? E na escola, umas colegas chegaram para essa menina e isolaram ela, deixaram ela de lado. Aquela coisa de criança, né? Sim. O Samuel pegou a cadeirinha dele e sentou do lado dela. E falou assim, tô aqui com você. Ela, mas ninguém quer ficar comigo. Ele, mas eu quero. Sabe? Então, ele tinha essas atitudes assim. E depois disso, outras pessoas vieram chegar perto e falar, nossa, depois do Samuel, minha vida mudou. A professora, a primeira professora do Sam tinha 3 anos. Hoje, ela participa da ONG junto com a gente. E porque ela nunca esqueceu o Sam. Ela falou, o Samuel foi a criança que mais me ensinou. Porque ele era, enquanto a minha filha mais velha ia para a escola e dava tchau para a gente, mandava a gente embora, porque ela é muito independente, o Samuel não, ele chorava e fazia aqueles escândalos terríveis. E aí a tia Vera, né, que era essa professora, ele agarrava na perna dela e ela tinha que ir até no banheiro com ele. Então, assim, ele apegou muito com ela. E quando ele passou de série, da outra série, ela foi ser professora dele também, por coincidência, e depois ele teve que passar para outra professora. Que choque, né? Samuel apegado à tia Vera. Aí ele passou pela outra professora, a tia Vera tinha que ir lá, levar. Olha, pode confiar na tia Daniela. Todas as duas, assim, hoje estão muito juntas da gente. Bastão, né, assim. E assim, hoje a professora Daniela é pedagoga e ela fala assim, olha, ninguém me ensinou tanto quanto o Samuel. Então, assim, o Samuel ensinou muito, de várias formas. Então, ele, durante toda a vida dele, e principalmente no último ano de vida, ele ensinou demais a valorizar, sabe? O que tem realmente valor. E a ONG é uma forma de continuar isso, né? Sim. Esse processo de aprendizado que Sim. ele proporcionou para todo mundo, proporciona para outras pessoas. Né? Exatamente. Então, é uma forma da gente... levar aquilo que a gente recebeu, né? Porque a minha família recebeu esse carinho das mães que não nos conheciam, que não eram nossos amigos, né? Não era do nosso círculo de amizade, e elas estavam ali com a gente.
e depois continuaram e hoje ainda estão. Então, assim, é muito bonito isso, porque eu vou me unir a uma pessoa que eu não conheço e vou fazer um trabalho de solidariedade com ela, porque a causa é boa, né? Então, assim, foi muito isso, assim, essa união de pessoas com um coração solidário. Vocês já tinham experiência com ONGs, com esse tipo de trabalho? Não. Qual que foi a dificuldade, assim? O que vocês enfrentaram para abrir, para começar a funcionar? A burocracia é muito grande, né? Então, a gente teve a primeira reunião e fizemos o livro-ata, depois foi para a questão de cartório, né? Para ter o CNPJ. No Brasil é tudo muito trabalhoso, né? Sem dúvida. E a gente passou por todo esse processo. Foi muito tempo para a gente conseguir o nosso CNPJ. E ainda hoje, né, para a gente continuar fazendo as nossas coisas. Tivemos agora recente a nossa segunda festa da ONG Anjo San, que participou a Polly Angel, que é semifinalista do The Voice, que era da turma do San. E hoje ela é uma colaboradora nossa, uma gracinha de pessoa. Então a festa é um sucesso. E assim, é trabalhoso. Estamos no Brasil. No Brasil a burocracia é grande, mas a gente está caminhando, né? A gente está aprendendo, porque a gente não sabia nada de ONG. Todo mundo até organizar a festa. Organizar a festa é uma dor de cabeça. Fazer bingo, fazer esse tipo de evento para levantar fundos é difícil, né? É difícil. E hoje teve pessoas assim que chegam perto da gente e falam assim, olha, mas o que você pensa? Porque tem tantas ONGs que não fazem, que não cumprem aquilo a que vieram. Pra você ter ideia, eu vou contar uma coisa aqui sem contar, lógico, como foi. A gente, no começo, quando a gente não tinha nada, né, naquela angústia que a gente tinha de fazer alguma coisa, além de esperar os fundos para chegar na casa, antes de ir para o Hospital das Clínicas, eu e a minha filha fomos visitar um lugar, uma ONG, que ajuda crianças com câncer e adultos também. E fomos oferecer a nossa parceria para eles. Vamos oferecer, olha, a ONG Anjo San quer cuidar de criança. Então, o que a gente quer fazer? Você já tem as crianças, a gente quer entrar junto numa festa das crianças, a gente quer dar os presentes. Eu fui oferecer uma parceria inocente. E a pessoa recebeu a gente como um concorrente. Isso assustou a gente. Eu e a minha filha nós saímos de lá assim chocadas. Não recebeu a gente bem, colocou um monte de empecilho, falou que montar ONG é muito difícil e tal. E eu saí assim, falei, meu Deus, a gente está fazendo solidariedade. A gente tem que se unir. As pessoas às vezes confundem, né, o propósito. Se o propósito é o mesmo, por que não se unir? Por que não se unir, né? E a gente ficou muito assustado com isso. Então, assim, e tem pessoas que chegam para a gente e falam assim, mas... vocês não têm medo das pessoas pensarem que vocês estão querendo angariar fundos para vocês? Porque tem muita gente de ONG que faz isso. Teve pessoas que falaram isso para a gente. A única coisa que eu falo é, olha, dinheiro para mim hoje, além do meu trabalho, né, do nosso trabalho, do que a gente faz para sustentar a nossa vida, não tem tanto valor mais. Depois que a gente passa pela perda de um filho, é difícil, Gabriel, é difícil a gente ter alegria, sorrir. E a gente sorri muito. A ONG nos proporciona sorrisos, sabe? Porque, assim, quando o Sam morreu, eu falei, foi embora a minha felicidade. Porque eu perdi um filho doce, um cúmplice. O Samuel era meu amigo. Você tem ideia, a gente conversava coisas assim, muito íntimas, né? Minha, dele, a gente tinha muita cumplicidade. E você perder um filho, né? É muito doloroso. Então, o que é que tem valor? Né? Então, quando as pessoas às vezes pensam assim que a gente está fazendo por interesse, porque quer alguma coisa. Não, essas coisas não têm mais valor. Fora do meu trabalho, daquilo que eu faço. Nem a pergunta faz sentido. Não faz sentido, né? Então, assim, o que faz sentido hoje para mim, para minha família, é proporcionar isso para outras crianças. O que o meu filho teve. Porque ele teve... O Samuel se sentiu muito acalentado com a atitude dessas mães, com a atitude das crianças da escola que fizeram uma faixa e colocaram assim, força Sam, somos todos Sam. Quando meu filho viu isso, assim, o sorriso dele de satisfação interior foi tão lindo que a gente via assim, poxa, isso fez diferença na vida do Sam. E é isso que a gente quer fazer na vida dessas crianças, Gabriel. É você levar um sorriso,
sabe? Sexta-feira a gente foi lá na casa de uma das nossas apadrinhadas, a Maria de Fátima, tem 14 aninhos, e uma vida muito difícil, né? A mãe com muitos filhos, hoje em dia é muito difícil criar muitos filhos, né? As necessidades são grandes. E a gente foi ali levar o nosso abraço, beijar ela, abraçar, levar mantimento. E assim, a gente deu um celular para a Fátima, que ela tinha um celular dela quebrou e um dia a gente foi no hospital, ela estava triste, chorando. E eu falei, não, vou dar um celular para ela. E a gente deu. Por quê? Ah, mas isso é importante? Um adolescente passando por uma doença limitante da vida, que não pode correr, não pode brincar, né? Não pode fazer quase nada. Ela tem um tumor de fígado também. Eu sei o quanto foi importante na vida do meu filho o celular dele, o iPad, as redes sociais, que era o que eles tinham, porque eles estavam presos, né, em casa. Meu filho não podia sair. Sim. Enquanto ele podia, a gente levou para cinema e tudo. Mas não era sempre que ele podia estar no meio de multidão, né? E a geração hoje isso. é isso, né? Então, é uma maneira até dele se sentir parte, né? Eu sou um adolescente como outro. Exatamente. Então, assim, às vezes a pessoa, mas um celular não é importante. É importante o bem-estar dela. Sim. Né? E a gente, hoje ela manda mensagem para mim, para minha filha, a gente bate papo pelo WhatsApp com ela é muito tímida, então ela fala, oi, você tá aí? E aí eu falo assim, ela fala, você tá de plantão hoje? Aí eu falo, não, hoje a gente pode conversar. Porque direto ela manda para mim, Fatinha, agora eu não posso, tô de plantão, depois a gente conversa. Então assim, ela conversa muito com a gente, por quê? Ela não tem rede social, ela não tem com quem conversar, sabe? Ontem eu estava conversando com ela meia-noite. O que você está fazendo? Eu falei, estou assistindo o jogo aqui do Pan-Americano. Ela, o que é isso? É aquele jogo que o pessoal ganha medalha? Isso, é aquele jogo. Ah, vou assistir também. Olha, é pouco, Gabriel, é muito pouco, mas a gente não sabe a importância que isso tem para a pessoa. Sim. Né? Então, o Sam teve isso, e eu quero dar isso. É isso que eu quero fazer, é isso que a gente quer fazer. Dar esse conforto para a criança carente. Né? É uma coisa simples? Mas é um conforto, é importantíssimo. Então, esse é o nosso intuito, é trazer alegria, porque isso nos alegra, isso nos dá vida, sabe? Se hoje eu consigo sorrir, a ONG Anjo Sam é um dos motivos do meu sorriso. Né? E saber que meu filho é um anjo, que hoje... E as coisas acontecem assim, são muito engraçadas na ONG, né? Porque chega uma pessoa, olha, essa pessoa aqui trabalha com essa outra, e quando a gente vê, tem ligação uma com a outra, às vezes entra, por exemplo, Gabriel chegou para a ONG, aí quando você chega lá, encontra alguém que você conhece, que você não sabia que estava lá, então as coisas são muito assim, parecem mágicas acontecendo. Tem um termo para isso, que está se popularizando agora, mas pouquíssima gente conhece, chama serendipidade. Que é quando você tem pessoas e encontros casuais entre as pessoas, assim, de acaso mesmo, geram novas conexões que conseguem gerar mais. É aquilo que, assim, quando a gente começa um projeto, por exemplo, você deve ter sentido muito isso com a ONG. As coisas parecem que vão encaminhando. Depois que você dá o primeiro passo, parece que o mundo vai conspirando para dar certo. Exatamente. Vem uns encaixes assim, que são tão perfeitos que a gente... Gente, como assim, né? Como que aconteceu isso? É tão lindo isso, assim, né? A gente teve parcerias muito lindas, a gente tem tido, assim, de pessoas que agregam de uma forma tão completando aquilo que estava faltando, que é incrível, né? Então, é aí onde a gente sente, nós estamos no caminho certo. Né? Nós estamos indo e tá bom, esse caminho tá correto. Então a gente tem trabalhado muito assim, consertando umas coisas, outras, indo por um lado e vai, não, peraí, vamos por aqui, e tem sido assim. Hoje vocês têm essas duas atividades assim da ONG, que é os apadrinhados e o Hospital das Clínicas? Nós somos parceiros do Hospital das Clínicas, então a assistente social nos liga quando tem um caso vulnerável. Sim. Então, essa semana nós vamos ganhar uma outra criança que vem do interior e que precisa de transporte, né, para o pai vir para ajudar, porque a prefeitura só ajuda a mãe e a filha, mas a mãe é doente, então o pai precisa vir, a gente vai proporcionar isso.
Então, é dessa forma. Então, a assistente social... A prefeitura só traz transporte para a mãe? Para o acompanhante. Geralmente entendi. é assim. Até as casas de apoio também. É um Entendi. acompanhante e a criança. Né? E aí o pai, nesse caso, não teria. Não teria como vir. Mas a mãe precisa do pai porque a mãe tem uma doença também, que gera problemas para ela. E ela não pode acompanhar a criança em tudo. Então, aí a gente vai trazer esse pai, a gente vai acompanhar essa história de perto e as necessidades deles. Né? Então, é uma coisa assim, pequena, mas muito grande para quem está recebendo. Né? E é isso que o apoio da ONG hoje. Então, nós temos 2 objetivos. O primeiro é a casa de apoio. O segundo é o apadrinhamento, mas que hoje é o nosso trabalho principal, porque é o que a gente tem de concreto. Sim. Né? Então, quando as pessoas perguntam assim, mas onde é a ONG? Não, gente, a ONG ela existe, ainda é virtual, porque nós temos um endereço cadastrado e tal, mas não é o nosso lugar de ficar, porque a gente quer a casa. Né? Então é o nosso sonho principal. Mas enquanto isso não acontece, nós não estamos só fazendo festa, bingo e bazar. Não, nós estamos cuidando dessas crianças. Começar a atividade dela agora, né? Agora. Começar a transformação agora. Olha para você ver, se a gente tivesse a casa hoje, essas crianças todas que a gente apadrinha até hoje poderiam estar morando na casa, que são crianças que necessitavam da casa. Nós tivemos um primeiro que faleceu, que ele tinha uma traqueostomia, estava acamado, tinha um tumor no cérebro, fez a cirurgia e infelizmente ficou sequelado. E essa criança não podia voltar para casa, porque eles moravam numa comunidade quilombola e a casa era de pau a pique. Como que uma criança com traqueostomia, que é respirando, né, por aqui, gastrostomia, alimentando por uma sonda direto no estômago, como que essa criança volta para uma casa e, né, arriscado pegar infecção e tal. E a gente fez uma campanha. A princípio, a gente faz muitas campanhas entre a gente mesmo, os pais, os nossos amigos, e as pessoas vão sabendo da história e vão ajudando. Mas a gente quer abranger isso. A pessoa do Brasil inteiro pode ajudar, né, apadrinhar uma criança dessa e mudar a vida dela. Então, a gente conseguiu material de construção. Olha para você ver uma das coisas que a gente estava falando, dessa questão da conexão. O Alexandre conhecia alguém da cidade do Cassiano, que é esse menininho, ligou na hora da reunião, a gente falando, ele ligou na hora para esse rapaz que ele conhecia. O rapaz falou, olha, eu sei desse caso. E aí a gente junto, olha, você vê como é que são as coisas. Um membro da ONG conhecia alguém de lá da cidade. Isso é mágico, né? E aí, a partir daí, ele começou uma campanha na cidade para conseguir o material de construção e a gente também. E aí a gente mandou, infelizmente o Cassiano faleceu nesse meio tempo. Mas a gente mandou, mudou, fez a reforma do cômodo para a mãe dele. Então, assim, a intenção da gente era fazer a reforma para que ele fosse recebido numa casa confortável. E não deu. Mas a gente proporcionou isso para a família, sabe? Então, a satisfação da gente em ver isso é muito grande, né? Então, essas crianças todas que a gente tem hoje, que é a Maria de Fátima, o Carlos Daniel, a Laís, que é uma fofinha, vão lá no nosso Facebook para olhar, pode olhar, a gente vai colocar elas no site também, e o Cauã, que é um amor também de menino, me chama de madrinha. Coisa mais linda. Direto ele manda um áudio assim, oi, madrinha, benção. Muito lindo. Eu sempre quis ser madrinha de alguém, e agora sim a gente é madrinha e padrinho dessas crianças. E eles todos poderiam estar morando na casa, se ela já existisse, durante o tratamento. Sim. Sabe? Porque desses, assim, o que tem melhor condição é o Cauã, porque mora aqui em BH. Os outros não. São 2 do interior, né? Poderiam já estar. Então, a casa já poderia estar funcionando, recebendo essas crianças para morar, para estar lá. E, Gabriel, tem tantos voluntários já sedentos para estar na casa, tantos, que, assim, é lindo. Sabe, olha, eu sou psicóloga e tal, eu queria trabalhar na casa. Eu falei, ótimo, anota o nome e está lá. Então, nós vamos montar uma equipe muito boa, de pessoas com coração solidário, que é o principal.
né? E aí vocês estão nesse processo de arrecadar fundos. Arrecadar fundos para a construção da casa, ou para comprar a casa, né? Ou ganhar a casa, quem sabe, né? Essas mágicas aí do Anjo San funcionam e a gente ganha. Nós estamos nessa expectativa, né? De conseguir. A princípio a gente sabe que é a longo prazo, né? Mas o sonho é assim. A gente vai sonhando, né? E vai trabalhando para que ele aconteça. Qual que é a expectativa? Quando que vocês pensam que vocês consigam realizar esse sonho? Olha, pelas festas, pelas coisas que a gente faz, eu penso em uma coisa assim de 5 anos para mais. Porque você não consegue tanto. Sim. Mas... Não, já é fantástico. Então assim, a gente pensa nisso, nesse prazo, mas eu creio que as coisas vão acontecer para ser antes, porque o trabalho é muito bonito, é muito gratificante. Sem dúvida, é muito belo isso. E, sem dúvida, também, esses voluntários, essas conexões novas, vão gerando cada vez mais um efeito bola de neve. Isso. Que aquela ideia pequenininha começa a girar ali e começa a crescer. Vocês já presenciaram isso, né? Estar participando, fazendo trabalho lá no Hospital das Clínicas. Todo esse trabalho já é um efeito disso, né? Agora, em outubro, nós já estamos em conexão com o pessoal do Hospital das Clínicas para a gente fazer a festa das crianças. São todas as crianças internadas na área de pediatria e de oncopediatria. Nós vamos fazer uma festa muito legal para elas. Nós já temos cantora, né, que todo mundo gosta. Nós já temos... turma de palhaços da alegria, que são aqueles doutores que vão brincar, que eu queria até abrir um adendo aqui. Quando Samuel estava internado no Hospital das Clínicas, ele era sério, ele tinha 7 anos, ele não sorria, ele estava muito sério. Quem fez o Samuel sorrir foi os doutores da alegria. Eles entraram assim na UTI, fazendo tanta coisa para o Samuel, e quando eles viram que o Samuel era muito fechado, aí eles não desistiram enquanto Samuel não deu o sorriso. Então, olha que coisa mais linda os Doutores da Alegria. Como faz diferença, gente. E isso arrancou o sorriso do meu filho, né? No AC Camargo também tinha as contadoras de história, que chegava nas enfermarias e brincava com a criança e contava história. Então, são coisas que às vezes é muito simples, mas que faz muita diferença. É isso, né? Você estava contando a história do contato, do abraço, do tô aqui. Às vezes uma coisa que pra gente é tão pequena, pro outro é tão importante. Tão né? grande, é tão grande. E pra gente não custa nada, né? O que custa a gente dar um abraço? O que custa a gente dar um sorriso? Né? O que custa a gente comprar uma camisa da ONG para ajudar? Né? O que custa a gente participar da festa? Né? Tem gente que participa da ONG participando das nossas festas. Vai lá, consome, compra, né? E está lá abençoando crianças. Então, assim, a gente sempre fala isso nas festas, tá unindo o útil ao agradável, porque além de você estar se divertindo, você está fazendo bem, né? Então, aquela história do amor é contagiante, é isso que a gente quer. O nosso lema na ONG é ONG Anjo San, amando o próximo a todo tempo. Todo tempo é importante, é bom, né? Hoje em dia, num mundo tão difícil, né? As pessoas tão secas às vezes, o amor contagiar, sabe? Eu tô te dando uma oportunidade, vamos comigo, né? Então, assim, todos são convidados a participar da ONG, né? A estar junto com a gente, você é convidado a estar junto com a gente e entrar nesse trabalho de amor, de muito amor. Tudo que é conduzido pelo propósito, né, de ter aquilo mesmo que movimenta a gente pra frente, consegue gerar muito resultado. E você tem um trabalho muito lindo, parabéns mesmo. E é genuíno, quando a gente consegue ver no olho da pessoa esse brilho no olhar, quando toda vez você fala do Samuel e toda vez você fala da ONG. É o que eu falo muito hoje. Ontem mesmo eu estava conversando com a minha irmã. É o que me dá vida. O que me dá vida hoje, o que me traz sorriso hoje é poder fazer isso. É poder proporcionar a outras crianças isso e poder também proporcionar a outras pessoas a oportunidade de estar com a gente ajudando, né? Então, isso é muito gratificante, é muito bom, né? Então, eu quero, o que a gente quer é isso, é que
contagie mais e mais pessoas e depois a gente tem um trabalho, como a gente vê aí outros lugares, né, grandes, crescendo e ajudando e fazendo. É muito bom. Quando a gente entra para ação, quando a coisa sai do papel. Do papel e começa a tomar Isso, forma, né? é uma outra coisa. Parece um outro filho nascendo, né? Porque é um trabalho que a gente envolve muito. A gente envolve muito, com muito amor, em tudo. E o pessoal que está com a gente na ONG é um pessoal, assim, incrível. Você fala assim, uma ideia, olha, gente, eu acho que a gente devia fazer tal coisa. Opa, peraí, vamos lá. Aí começam a ligar, tal, daqui a pouco já está tudo montado. Por causa dessa coisa assim contagiante que Vocês fazem reunião assim, com os membros? Com qual frequência? Normalmente a gente faz uma por mês, né? Com os membros da diretoria, onde a gente discute os próximos passos. E agora a gente planejou também fazer uma reunião aberta. Quem quiser participar da reunião, onde a gente vai colocar aquilo que é feito, o que temos para fazer, buscando parceiros, né? Então, essas reuniões abertas serão divulgadas para que a gente possa ter mais e mais pessoas da comunidade envolvendo. Porque não é um trabalho fechado, é um trabalho aberto. Todo mundo é bem-vindo, né? Todo coração é bem-vindo. Não temos religião, não pregamos nenhuma fé. É todo mundo livre e a gente trabalhando em prol do amor. Né? Então, eu falo assim, eu acredito muito que o amor salva o mundo. E a gente quer estar nisso, nesse amor contagiante mesmo. É esse o nosso intuito. Eu quero participar da próxima. Ah, que ótimo. Quando acontecer essa reunião aberta, você me chama. Ótimo. Nós vamos fazer. Nós vamos agora, dia 24 de agosto, no simpósio de oncologia da PUC Minas. O pessoal da Liga Acadêmica de Oncologia da PUC, Betim, são nossos parceiros, estão junto com a gente. Depois que eles conheceram o projeto, eles apaixonaram também. A minha filha está no 2º ano de medicina, que é uma outra satisfação minha também, do meu marido, né? Ver ela encaminhada, porque quando a gente perde um, o outro que fica é tudo, né? Então, ela é a presidente da ONG, né? A Gabriele, e ela trabalha nisso, assim, e está no 2º ano de medicina, então ela já está engajada, e está engajando os amigos dela, e o pessoal da Liga Acadêmica já está junto com a gente. Então, agora, dia 24, a gente vai apresentar a ONG Anjo San num simpósio de oncologia pediátrica da Liga Acadêmica da PUC. Então, assim, é muito gratificante você ver. Você vai espalhar a ONG Anjo San para outras pessoas, né? E a gente vai, assim, esparramando ela, né? Eu falo que o anjo voa e a gente está indo voando de acordo com as oportunidades que ele vai gerando. E é fantástico quando você consegue esparramar mesmo do jeito que você está falando, né? Consegue expandir o contato toda vez tocando sempre no coração das pessoas daquilo que importa. Exatamente. Eu queria te perguntar uma coisa, Rose. Qual que é o seu propósito? Como que você enxerga o propósito da sua vida nesse momento? Eu falo assim, que muitas coisas aconteceram desse ano, depois do falecimento do Sam. Eu entrei para esse curso de cuidados paliativos, né, que eu estou acabando agora em setembro. É um desejo meu ser uma paliativista, estar junto das pessoas na hora principal delas, que é a hora do encontro com a morte. Ah, mas que coisa mórbida, esquisito isso. Não, eu quero estar ali. Eu quero ajudar, porque eu sei o quanto foi importante. O quanto a partida do Sam e a gente participar daquilo foi doloroso, mas foi importante. Então, e outra coisa, Gabriel, o pessoal dos cuidados paliativos, que povo amoroso. Então, é um pessoal que, para mim, foi assim um presente, sabe? Encontrar pessoas que espalham amor. Eu tive contato com uma médica de Montes Claros, que, para mim, se tornou um ícone de amor. Pessoas que chegam perto da gente e irradia isso. Então, isso é um dos meus propósitos, é ser uma pessoa assim. Eu sei que eu estou longe, mas eu chego lá. Então, trazer isso, espalhar, fazer com que esse amor ao próximo exale de dentro de mim. Sabe? Na minha respiração tem amor. Então, esse é um dos propósitos da minha vida. O outro é ver essa ONG crescer. Ter essa casa, minha filha fala até muito brincando que quando tiver a casa, ela vai viver mais na casa do que em casa, porque a gente quer estar junto dessas crianças. Então, assim, esse é o propósito, a ONG Anjo San não substitui o meu filho,
Nunca, nada vai substituir ele, mas vai manter ele vivo em mim, nas pessoas e nessas crianças, né? Então, é um grande propósito da minha vida. E aí outras coisas que estão mudando a partir dessa mudança de visão, né? Do que é a vida, do que é a morte, do que devemos fazer. Então, isso me mantém viva, me mantém sorrindo, apesar da dor. Porque a dor é todo dia. A gente olha a foto dele e a gente tem lembranças muito doces, mas são dolorosas porque não está mais aqui, né? A saudade é uma coisa que não tem remédio. Sim. Como remediar a saudade? Sim. Né? Como que a gente faz? Não tem como, né? Então, o que a gente tem? As lembranças. E que elas sejam doces, que elas sejam boas, né? É isso que hoje eu passo muito para os meus... Eu trabalho com idoso. Então, a gente sabe que a maioria tem uma vida limitada e daqui a pouco vai acontecer, né? Então, tem uma filha que eu trabalho muito com ela, sobre a aceitação de que a mãe vai partir e está perto. Então, assim, você vai trabalhando, isso é além da medicina, né? Porque você vai trabalhando aquela aceitação, aquilo que a pessoa não quer. Não quero que aconteça, mas vai acontecer. Então, você mostrar para ela que isso tem que ser natural. É doloroso? É doloroso, mas tem que ser mais natural, né? Então, assim, hoje, a gente trabalhar com a morte, com a aceitação. Sem tabu de falar disso. Isso é uma das coisas que eu quero muito trabalhar daqui para frente. Estar junto das pessoas nessa hora e fazer com que elas entendam que a morte é um processo natural da vida, né? E a gente faz isso. Esse curso que eu faço de pós-graduação me ajudou muito nisso. E você é uma ótima pessoa para falar sobre isso, porque você conseguiu, você junto com sua família, conseguiu transformar muito isso, né? Colocar um significado além isso. E pensar assim, olha, a gente teve esse impacto com o nosso filho e ele ensinou tanto pra gente, então vamos passar esse impacto positivo para as outras pessoas. Então você é a pessoa certa para falar sobre isso, né? E hoje, quando eu falo isso com os meus pacientes, com os meus que estão terminando a vida, com as famílias, quando eu conto, é diferente. Quando eu conto, olha, eu estou aqui, eu passei por isso. As pessoas olham para mim e assustam. Como você passou? Meu filho faleceu há 1 ano e meio e eu vou contando a história. As pessoas olham com outro olhar e elas começam, poxa, se ela passou e ela está aqui, ela está dando conta. Olha, ela dá conta de sobreviver, ela dá conta de trabalhar, ela dá conta de sorrir, ser alegre, ser uma pessoa que transmite essa alegria para as pessoas, porque eu não quero chegar nos lugares e falar, olha, eu perdi meu filho e começar a chorar o tempo todo. Eu choro sozinha em casa, mas eu quero transmitir para as pessoas que a gente sobrevive apesar da dor. Que embora a dor seja muito grande e seja diária e a saudade não tem remédio, a gente pode continuar a viver, sabe? Eu acho que essa é a grande lição, porque eu tinha muito medo. Eu falei, como que vai ser depois que meu filho for? Isso era uma coisa que era uma incógnita para mim. Eu pensava assim, eu não vou suportar, eu não vou dar conta, eu vou morrer junto com Samuel. Eu tenho certeza. Eu falei isso 1 semana antes dele falecer, 2 dias antes. No dia, eu sabia que ali eu não ia dar conta. Mas aí, durante aquele dia, que foram 24 horas que a gente ficou com ele até o último suspiro, o dia foi passando. E eu fui vendo que eu precisava enfrentar aquilo com coragem, a minha família precisava, e que, ao mesmo tempo, a gente precisava passar essa força para o Sam, mesmo ele estando sedado, mas a gente sabe que ele estava ali e a gente não conhece as coisas como funcionam. A gente não sabe como é o outro lado. Quem foi para lá e voltou para dizer? A gente não sabe, né? Então, esse processo de estar com ele e depois o processo de dizer, meu filho, pode ir, vá, eu vou dar conta. E a partir daí, que a gente foi caindo na real, que agora nós não vamos ver mais, agora acabou. Então, eu vou conseguir prosseguir. Eu acho que é o grande X da questão. O que você vai fazer com o luto? Né? Você tem que elaborar o luto, você tem que encaixar as coisas na sua cabeça, o pensamento,
as ideias, o continuar, o porvir, o que é que eu vou fazer depois, né? Às vezes eu passo pela porta da escola onde eu pegava ele todo dia, é uma dor, porque ele não está mais ali para eu pegar. Mas eu tenho que continuar. Existe um propósito da minha vida aqui, como existia um propósito em 13 anos de vida do Sam aqui. Né? E olha como está sendo grande isso e como isso pode prosseguir para tanto tempo para frente. Né? O anjo Sam, ele vai sempre estar, sempre vai estar. Né? Ele sempre vai existir. Então isso é muito bom. Saber que a partir da minha dor, da dor da minha família, a gente está fazendo algo que vale a pena. Sabe? Fazendo algo que faz diferença. Eu acho que a gente tem um propósito aqui, a gente tem que cumprir da melhor forma que a gente conseguir. Né? E uma das formas que eu encontrei foi essa. E hoje, se eu tenho um sorriso no rosto, é muito isso. Sabe? É poder fazer isso. Rose, muito linda essa mensagem, de verdade. Parabéns pra você, parabéns pra sua família. Vocês são muito fortes, vocês são uma inspiração muito, muito grande, de verdade. É. E eu queria finalizar com esse tom, de exatamente isso, fazer alguma coisa que vale a pena, né? Uhum. Fazer alguma coisa que vai fazer diferença e vai continuar fazendo diferença na vida das pessoas. É exatamente. É isso que é bom. Né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, você é muito forte. Eu falo, olha, eu não sou forte. Quem me dá força são as pessoas que estão junto com a gente. Porque é essa corrente que chega na gente e impulsiona, né? Porque imagina se a gente continuasse sozinho. Eu, meu marido, minha filha, nós não temos família nenhuma aqui. Né? Minha família, minha mãe mora em Santos e minha família toda, e a do meu marido mora em Maceió, Alagoas. Então, assim, nós somos sozinhos aqui. Então, quem é a nossa família hoje próxima? É a ONG Anjo Sam, né? Então, a gente perdeu um filho, né? Mas a gente ganhou uma família. E essa família hoje é que nos dá força. Né? Então, quando as pessoas falam assim, nossa, você é muito forte, eu falo, olha, não pense que sou eu, não. É quem está junto com a gente, é essa coisa de sustento, essa base que está junto. Rede, né? É essa rede. E isso é muito bom. Parabéns mesmo pelo trabalho que vocês estão fazendo. Muito obrigado pela presença, Rose. Obrigada a você pelo convite. Né? Quero falar das nossas redes sociais, né? No Instagram, @AnjoSam, ONG Anjo Sam, e no Face, eu não sei muitas coisas de rede social, são meio... e no Face, ONG Anjo Sam. Né? Tem muita informação lá, tem as nossas festas, tudo mais. Teremos um bingo agora dia 21 de setembro, desculpa. Vai ser maravilhoso, porque mineiro adora bingo, então nós já estamos ali trabalhando para conseguir os prêmios. Já temos uma TV de 42 polegadas para sortear no bingo. Então, assim... Então, tem muita coisa para trabalhar, né? E nós vamos convidar você para a próxima reunião, convido também a toda a comunidade. Nosso site está em formação, daqui a pouco nós já vamos lançar o site, então vai estar todas as informações ali, os objetivos e todo o nosso passo a passo. E então, que mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que estão assistindo a gente? Essa mensagem mesmo do amor, né? Então, quando a gente fala que ONG Anjo Sam, amando o próximo a todo tempo, quem é o próximo? É aquele que chega até a mim, né? Então, se chega até a mim uma criança, 2 crianças, 3 crianças, eu vou cuidar. Então, assim, o amor ao próximo é isso, é cuidar. Então, é isso que eu quero, que contagie as pessoas. Então, o que eu deixo apesar da dor, a gente pode, né, liberar amor e receber esse amor de volta, porque ele volta pra gente, né? Então, todo o amor que a gente tá, ele volta. É isso que eu quero. Contagiar as pessoas com esse amor. Muito obrigado. Obrigada a você.